Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Quem tem a Bíblia, abra em Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo 3. O verso é de número 17 e 18. Aqui está a nossa mensagem inicial, pontapé inicial, para Deus nos mostrar o que precisamos fazer no nosso dia a dia. Pela manhã Deus falou de uma forma especial e eu acredito que agora Ele também vai nos abençoar com a sua palavra. Encontraram? Abacuque, capítulo 3, o verso 17. Glória a Deus. Vamos ler? Diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos repetir em voz alta o versículo 18? Vamos lá? Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Exultar é cantar, exultar é louvar, exultar é adorar. Abacuque está dizendo que ele está adorando o Deus da salvação. Irmãos, olha só, em todavia, isso que vai fazer a diferença para nós aqui entendermos. Eu vou mostrar hoje para a igreja pelo menos 3 exemplos de textos diferentes, de tipos, de adoradores que Deus espera, que eu e você, nós pegamos como modelo, como eu vou imitar, eu vou ser assim, sabe, irmãos? Aqui eu vejo que Abacuque, ele está adorando a Deus num momento muito difícil da sua vida. Se a gente olhar para a circunstância aqui, alguém poderia dizer assim: este não tem motivos para estar adorando, esse não deveria estar adorando, porque, olha só, se a gente for por parte aqui, a figueira não estava florescendo. Se a gente olhar aqui, irmãos, não tinha ali o fruto na vide, o produto da oliveira estava mentindo, ou seja, não estava conforme a verdade. Veja que as ovelhas tinham sumido, olha, no curral não tinha vaca. Imagine, irmãos. E ele ainda diz: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Hoje eu estou mostrando para a igreja, irmãos, que a nossa adoração, ela não pode estar condicionada. Condicionar é presa, A nossa adoração não pode estar presa às conquistas, às vitórias, às realizações. A gente não pode, irmãos. Olha, eu até falava de manhã assim, se a gente olhar para Abacuque aqui, a gente vê que ele está adorando antes, irmãos, das coisas melhorarem, antes das coisas, vamos dizer assim, sobressair. Tem gente que fica esperando, não, quando as coisas melhorarem eu vou adorar, quando as coisas ficar melhor eu vou exultar o Deus da minha salvação. Igreja, daqui a pouco nós vamos ler, mas em João 4, Jesus disse que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Deus está, irmãos, olhando, o olhar de Deus está sobre a terra, e Ele está olhando para nós e quer achar em nós o quê? Uma adoração verdadeira. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores.
Não mudando o sentido da frase que Jesus declara que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, mas a gente pode aqui, irmãos, entender melhor quando então eu leio dessa forma, né? Deus está procurando adorador de verdade, né? Os verdadeiros adoradores, só invertir, mas o peso é maior, né? Deus está procurando adorador de verdade. Se Ele está procurando de verdade os adoradores, é porque tem os piratas, tem os falsos, que irmãos estão no nosso meio, que está no dia a dia, que está, irmãos, cantando, louvando, estão aí, mas não têm sido verdadeiros, porque olha só, muitos que dizem ser adoradores, adoram somente quando as coisas estão indo bem, adoram somente quando as coisas estão acontecendo na sua vida. Abacuque, ele está adorando a Deus, exultando o Deus da salvação, em todavia. Sabe o que isso significa? Em todo momento, em qualquer circunstância. Entenda, irmãos? Se o versículo 17 a gente atentar para ele, volta aí o 17, por favor. O 17 diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça. Veja só, ele está adorando. Sabe, se a gente olhar ao ponto da letra aqui, veja que ele está adorando, irmãos, com a figueira florescendo ou com a figueira não florescendo. Ele está exultando Deus da sua salvação. Ele está, irmãos, olha, ainda que não haja fruto na vide. Veja que com fruto ou sem fruto, ele está adorando. Ainda que, vamos dizer aqui, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, ou seja, suma, ele está adorando. Com ovelha no curral ou não, com vaca no curral ou não, ele está adorando. Agora, irmãos, vamos nos colocar aqui na palavra. Será que nós estamos apresentando a Deus como verdadeiros? Será que nós estamos sendo verdadeiros para Deus? Né? Porque, irmãos, eu tenho nessa palavra aqui um desafio para te desafiar. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: o desafio de hoje, mas com mais força, né? Diga assim: o desafio de hoje é ser adorador em qualquer circunstância. Amém? Então nós precisamos adorar ao Senhor, independente do que estamos passando, do que estamos enfrentando. Dizia de manhã, irmãos, a finança não está bem? Adore. O casamento não está bem? Adore. A família não está bem? Adore. A vida espiritual não está bem? Adore. Exulte o Deus da salvação. Não fique esperando as coisas melhorar. Não, depois que ficar melhor, eu vou adorar. Depois que as coisas clarear, eu vou fazer a parte de adorador. Não faça isso. Adore a Deus, independente do que você está passando. Adorar, irmãos, que fique bem claro, adorar não é apenas cantar letras de músicas decoradas. Porque tem gente que pensa que adoração é essa cantoria que a gente faz aqui somente. Adoração não é só cantar letra decorada. Não é só a gente, irmãos, aqui de boca para fora, né, estar cantando. Adoração, né, que nós podemos servir ao Senhor, oferecer ao Senhor, é a nossa vida, é o nosso coração voltado para Ele. Tem muitas pessoas cantando, pregando, falando, mas o coração está longe de Deus, longe do Senhor. A boca canta, a boca fala de Deus, mas o coração está longe de mim, diz o Senhor. Então a adoração, o Senhor, Ele vai olhar para o nosso coração, para ver se no nosso coração existe a adoração que Ele quer encontrar. E Abacuque nos mostra, irmãos, primeiro modelo de adoração é adorar independente do que estamos passando. Amém, igreja? Diga comigo: eu preciso adorar a Deus, servir a Deus, independente do que eu estou passando. Amém? Por que, igreja? A nossa adoração não pode estar condicionada, presa. Se tem vaca no curral, eu adoro.
E se não tiver? Se tem, né, aqui, irmãos, figueira, se tem figo, né, eu vou adorar. E se não tiver? Então a nossa adoração, ela não pode estar condicionada no que temos, ou que vamos ter, ou que vai vir. Não, nada disso. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus com uma adoração incondicional. Uma adoração, irmãos, que não está condicionada nas coisas que nós vamos adquirir, possuir ou até conquistar. Nós vamos adorar porque Deus, Ele é Deus e é para ser adorado. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos aqui ler em João 4, então. João, o Evangelho, capítulo 4. Essa mulher samaritana, ela tinha uma dúvida sobre adoração. João 4, a partir do verso de número 20, ela pergunta, né, onde se deve adorar? Como é que vamos adorar a Deus? Qual é a maneira correta da adoração? Qual é o lugar correto da adoração? Versículo 20 em diante. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que, igreja? Porque o Pai procura as tais que assim adoram. Então repita mais uma vez, diga assim: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Lembra que eu inverti ali só para ter peso na pronúncia? Vamos então dizer mais uma vez, diga: o Pai está procurando adoradores verdadeiro, adorador de verdade. Irmãos, não é qualquer um, não é qualquer um que sai cantando, não é qualquer um que sai falando de Deus, não é qualquer um que está, irmãos, por aí, né, decorando letras de música. Não, olha, está adorando. Não é qualquer um. O Pai está à procura dos verdadeiros, os verdadeiros que o adoram de verdade. Amém, igreja? Vamos abrir agora a Bíblia em Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3. Vou aqui mostrar o segundo modelo de adoração que nós devemos ter. Em Daniel 3 nós encontramos a história de 3 homens jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Vou aqui resumir a história, o texto. O capítulo 3 fala que então foi levantada uma estátua de ouro, e todos os dias, todos os momentos que os instrumentos tocassem, o que aconteceria, igreja? Todos iriam se prostrar, virado para aquela imagem de ouro que tinha sido levantado para adorar, para se curvar diante daquilo. Eu quero começar aqui dizendo, irmão, Satanás, ele quer roubar a nossa adoração que nós damos a Deus, minha, sua, nós que sabemos que somente ao Senhor deve ser adorado. Não fugindo aqui de Daniel 3, mas lembra de Mateus 4, quando Jesus estava no deserto? Satanás disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que Jesus disse ao diabo? Vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás.
Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado, perto de você? Diga assim: o diabo vai sempre tentar roubar a sua adoração a Deus. Então, abra os olhos. Irmãos, faça como Jesus. Vai de Satanás, né? Somente a Deus adorarás. Irmãos, a gente vê que o quanto as pessoas estão trocando a adoração, o quanto as pessoas estão invertendo o valor da adoração. Pessoas que outra hora adoravam somente a Deus, agora, irmãos, ela está adorando a Deus e está também adorando o mundo, as coisas do mundo. E aí você vai ver Jesus falar que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos adorar dois senhores. Ou nós vamos dedicar a nossa vida a um, ou nós vamos dedicar a vida a outro. A quem você está adorando? Irmãos, será que a gente, quando eu falo a gente, é todos nós, será que a gente, irmãos, tem essa coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego que eles tiveram? Você deve já conhecer a história. Por eles não adorarem, aonde eles foram parar? Na fornalha de fogo. Por quê, irmãos? Porque o rei falou assim: se vocês não adorarem, vocês vão ser lançados. E aí, irmãos, eles não ficaram com medo. Se é para morrer, nós vamos morrer. Nós não vamos se prostrar à imagem de ouro. Sabe que isso me faz lembrar, irmãos, de que na Bíblia existiu pessoas que davam vida para permanecer na presença de Deus. Sabia? Hoje, irmãos, qualquer coisinha a gente quer estar negociando, qualquer coisinha a gente quer abrir a mão. Não, Deus vai me entender, porque eu posso morrer, eu posso me dar mal, a minha família pode ser prejudicada, eu posso perder o emprego. Olha só, irmãos, tem gente que negocia, tem gente que acaba aceitando: não, é por Deus, não, Deus vai me perdoar depois se eu não fizer isso, se eu não adorar da forma que Ele quer. Irmãos, eles davam a vida para permanecer na presença de Deus, para permanecer na adoração a Deus. Veja, hoje, às vezes, claro que não é todos, mas vamos dizer que às vezes nós, qualquer coisinha a gente está negociando. Não, Deus vai me entender se eu não fizer desse jeito. Deus vai me entender se eu negar Ele, né, aqui, se eu abandonar Ele, depois eu voltar. Irmãos, não faça isso. Não, olha só, eu vou resumir aqui a história de Daniel 3, eu vou focar pelo menos em 3 versículos aqui, a partir do versículo 16, mas para a gente chegar até o 16, veja que uma estátua tinha sido levantada e todos tinham que adorar. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham princípios da adoração, eles sabiam que somente a Deus eles deveriam adorar, então eles não negociaram a sua adoração. E aí a Bíblia nos mostra aqui no versículo 12 em diante, a gente vê, irmãos, que foram contar para Nabucodonosor que eles não estavam prostrados diante da imagem. E o rei ficou furioso, ficou nervoso. Olha, e se eles não fizerem isso, se eles não prostrar, se eles não adorar, eles vão parar no fogo ardente. E aí, irmãos, no versículo 15 aqui, eu vejo que, olha o que o rei fala para eles, bem na parte final aqui, depois, né, de ter falado aí que todos tinham que prostrar, adorar, quando os instrumentos tocassem. Aí o rei está dizendo assim, e na mesma hora serão lançados dentro do forno de fogo ardente. E quem é o vosso Deus que vos poderá livrar da minha mão? Amém. Isso aqui eu vejo como uma pressão, né? Uma pressão que o rei aqui, irmãos, está lançando contra os 3, dizendo assim: se vocês, é a última chance, tá? Se vocês não prostrarem, que ameaça, né? Vão ser queimados, vão parar na fornalha. Mesmo com pressão,
Eu falei de manhã, eu quero repetir isso para você também, irmãos. A pressão sempre existiu. Se você está sendo pressionado por algo, não se assuste, né? Não se preocupe, continue adorando a Deus. Tem gente que fala assim: pastor, é pressão de todo lado, é pressão dentro de casa, é pressão no trabalho, é pressão nas coisas que eu faço. Irmãos, se não tivesse pressão, aí você deveria se preocupar. Mas se está tendo pressão, luta, se está tendo dificuldade, é um bom sinal que você está agradando a Deus. E quando nós estamos agradando a Deus, a gente incomoda o inferno. Amém, igreja? Diga comigo: enquanto eu agrado a Deus, eu estou incomodando o inferno. Então o diabo não vai ficar satisfeito. Ele vai lançar pressão, ele vai colocar coisas para que eu e você, irmãos, venha parar. E na hora que a gente para, aí a gente então está trocando a adoração, estamos vendendo a adoração. No versículo 16, olha o que eles responderam. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Agora, igreja, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Repete de novo: é que nos pode livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E agora no início do 18: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém. O modelo de adoração que Deus espera é esse também. Veja que Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, eles estavam decididos a não trocar sua adoração, a permanecer adorando somente a Deus. Quando eu li hoje pela manhã esses dois versículos, me chamou a atenção no versículo 17, quando então os três dizem assim: Deus pode nos livrar. Sabe, irmãos, Deus pode todas as coisas? Sim ou não? Pode. Diga comigo: Deus pode todas as coisas. Glória a Deus por isso. Mas a nossa fé não pode estar firmada nisso. Sabe, irmãos, tem muita gente que o diabo está passando a rasteira aqui. Deus pode tudo, Deus vai fazer, Deus vai me livrar, Deus vai operar, Deus vai me ajudar, Deus vai me socorrer. Tem muita gente que está com a fé abalada nesse requisito, no Deus pode. Eles disseram: Deus pode, mas no início do 18, o que eles disseram também? E se não? Esse é o tipo de adoração que nós temos que ter a Deus. Uma adoração que está condicionada, irmãos, não está condicionada no que Deus vai fazer. Tem gente que só adora se Deus fizer algo por ela. Está entendendo? Deus pode nos livrar, então vamos adorar. Não, eles foram diferentes. Se Deus não fizer, nós vamos continuar adorando somente a Ele. Nós vamos morrer, mas nós não vamos prostrar diante da imagem de ouro que levantaste. Aqui, irmãos, a Bíblia está nos mostrando que estes três, eles estavam decididos a adorar a Deus, mesmo que se eles ali naquela fornalha estivessem morrendo. É como eu disse agora há pouco, será que a gente tem essa fé? De quando então, você vai morrer se você fizer isso para Deus. Será que a gente continua fazendo para Deus? Adoração? Né? Será que, irmãos, quando vem as ameaças, se você continuar servindo a Deus, sua família vai morrer. Será que a gente continua servindo a Deus ou a gente vai pensar na família? Está entendendo o tipo de adoração, irmãos? Eles estão prestes a morrer, há uma ameaça. E veja que o rei não estava brincando.
Quando o rei disse que iria lançar no fogo ardente, é porque a gente não leu ainda. Eles foram lançados, sim ou não? Foram. Vê que o rei não brincou no que estava dizendo, era muito sério aquilo. Mas mesmo assim eles não retrocederam. Nós vamos ser lançados na fornalha, mas nós continuamos adorando somente a Deus. Se a gente for queimado, a gente continua somente adorando a Deus. Se a gente morrer queimado, a gente morre servindo e adorando somente a Deus. Esse é o tipo de adoração verdadeira que Deus espera de nós. Não é aquela adoração, irmãos, no condicionada que Deus pode me livrar e eu vou adorar Ele. Deus pode fazer e eu vou glorificar a Ele. Deus pode me socorrer, eu vou dar honra, glória a Ele. Mas e se Ele não fizer? E se Ele não te ajudar? E se Ele não te socorrer? Não tem adoração? Não tem, irmãos, não, o seu momento de suplicar a Ele? Veja de novo aí o 18. O início, igreja. Leia em voz alta comigo. E se não, para aí, repete, e se não, amém. Entenderam isso? Porque eles disseram, Deus pode nos livrar, mas e se não? Se não o que, igreja? Se não livrar, a gente morre, mas a gente morre adorando a Deus. A gente se perde, a gente vai ficar queimado, mas a gente não troca a nossa adoração. Esse é o modelo de adoração que Deus espera. Lá do Abacuque, irmãos, a adoração nos mostra que não pode ser condicionada, presa, né, no que estamos passando. Aqui a gente vê que a adoração não está presa no que estava esperando de Deus. É claro que eles esperavam, mas se Deus não fizesse, eles iriam continuar adorando, eles iriam morrer, mas iriam morrer adorando. Amém, igreja? Vamos para o terceiro exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16. Essa história também começa a ser contada aqui a partir do versículo 16. Eu vou só resumir aqui, irmãos, para a gente chegar até o 25. Mas depois, quem quiser ler, Atos 16 e aí por diante. O que aconteceu aqui nessa história, nesse momento? Tinha uma moça, uma mulher, uma jovem, que ela tinha um espírito de adivinhação. E esse demônio fazia essa mulher ganhar dinheiro, porque ela adivinhava e isso dava lucro para ela, renda para ela. E o que aconteceu? Paulo e Silas, vendo aquilo, logo eles expulsaram aquele demônio daquela mulher. E aí aquela mulher ficou liberta e ela não teve mais lucro, ela não ganhou mais dinheiro com aquilo. E o que aconteceu, irmãos? Paulo e Silas foram presos, foram levados, né, à prisão. Só que enquanto eles eram levados à prisão, a Bíblia diz que eles apanhavam demais. Pense, irmãos, no açoite, numa surra. Pense, irmãos, um corpo todo ferido de marcas, né, de pauladas, sei lá, de cordas. Eles estavam apanhando, né, demais, até ser guardado ali no cárcere, naquela prisão. E aí no versículo 25, já nós sabemos de cor e salteada, onde diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o que, igreja? Cantavam, oravam, louvores a Deus. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Para aí, veja só, irmãos, eles tinham motivo para estar orando e cantando a Deus?
A ilustração que eu fiz, eles estavam todos feridos, machucados, talvez sangrando, com dor, e mesmo assim estavam cantando louvores a Deus. O salmista diz, irmãos, que Deus habita no meio dos louvores. Deus se manifesta no meio da adoração. Deus, irmãos, Ele opera enquanto estamos adorando. Eu já disse aqui em outra pregação, em outro momento, você já deve ter passado por experiências iguais a essa. Talvez um certo dia você levantou, estava ali desanimado, para baixo, abatido. De repente você começou a louvar, começou a ouvir o louvor dentro do carro ou em outro lugar, e de repente, irmãos, aquela tristeza foi sumindo, foi acabando, aquele desânimo foi indo embora, aquele abatimento sumiu. Já aconteceu isso com você? Em um certo momento você estava para baixo, e aí você começou a adorar, ouvir a adoração, e de repente aquilo foi embora. Já tiveram essa experiência? Glória a Deus. Por quê, irmãos? Deus habita, Deus se manifesta no meio dos louvores. Está triste? Vai louvar. Está abatido? Vai louvar. Vai adorar, porque Deus vai se manifestar, irmãos, na sua vida, no momento da adoração. Aí tem gente que talvez diz assim, não, eu não tenho motivo para adorar, porque o financeiro não vai bem, o casamento não vai bem, os filhos não vão bem, as coisas não estão indo, eu não vou adorar porque eu não tenho motivos. Por isso que eu fiz a ilustração do Paulo e Silas. Eles estavam, irmãos, todos feridos, machucados, com dor, e mesmo assim estavam adorando. Será que um ferimento, irmãos, está nos impedindo de adorar a Deus? Será que uma dor está nos impedindo de adorar a Deus? Será que, irmãos, algo que está nos prendendo, porque agora eles estão na prisão. Prisão é lugar, vamos dizer, de pessoas presas. Então veja que mesmo na prisão eles continuavam adorando. Tem gente que diz, mas eu estou preso nessa situação, eu estou preso aí nesse momento aqui difícil. Irmãos, adore. É na adoração que Deus vai se manifestar. Eu vou mostrar para você daqui a pouco a consequência da adoração que eles fizeram a Deus, o que aconteceu na vida deles. Mas eu quero aqui pegar essa parte final aqui do versículo 25. E os outros presos os escutavam. Agora imagina comigo, irmãos, os presos sabendo que eles tinham apanhado, que eles estavam todo ferido, todo machucado, com dor, e os presos estão escutando eles adorarem. Os presos estão escutando eles louvarem a Deus, dizerem aleluias, glória a Deus, glorificar o Senhor. Deus me fez fazer um posicionamento aqui de manhã, eu vou aqui repetir, irmão, só para você entender. Às vezes tem gente que diz assim, mas eu estou tão mal, se eu adorar a Deus, será que Deus vai ouvir meu clamor? Será que Deus vai ouvir a minha adoração? Quando a pessoa diz que está tão mal. A Bíblia diz, irmãos, que Deus move os céus e a terra quando Ele acha um coração quebrantado. O próprio texto nos mostra que Deus moveu, porque, irmãos, Deus achou no coração deles um coração quebrantado diante da adoração, que era verdadeira. E aí eu quero dizer aqui para a igreja, irmãos, olha só, imagina eles dizendo na sua adoração, Senhor Deus, eu te amo, eu te adoro, Senhor Deus, nós estamos aqui te glorificando, Senhor Deus, o Senhor é tudo para nós. Porque, irmãos, guarda essa parte aqui, eles poderiam estarem fazendo o quê? Murmurando, reclamando, Deus, por que o Senhor permitiu que a gente apanhasse tanto assim? Senhor, por que o Senhor permitiu que a gente viesse parar na prisão?
Diga comigo, irmãos, ao invés de murmurar, diga adore. Diga ao invés de reclamar, adore. Irmãos, a murmuração, a reclamação está tomando o lugar da adoração. Eles tinham, vamos dizer, todo o motivo para reclamar, para murmurar, para ficar insatisfeitos. Mas ao invés disso, eles estavam cantando hinos a Deus. Imagina, irmãos, aquela adoração. Eu te amo, Senhor. O amor do Senhor está em nós. Olha o que Deus me fez entender de manhã, só para você entender a profundidade disso. Principalmente aqui os pais, né? A mãe em especial, até pelo dia da mãe, né? Tem criança pequena, dependente da idade, acontece bastante isso com a criança pequena, mas já vi também, irmãos, acontecer com um adulto, filho, né? Às vezes o filho é arteiro, dá trabalho para pai, mãe, né? Às vezes faz tanta coisa errada, e aí, irmãos, o pai e a mãe está sempre corrigindo, né? Não faz isso, meu filho, minha filha, e aí, irmão, está sempre corrigindo, o filho ainda insiste. Aí depois de uma arte, vem lá a criancinha, né? Corre para os braços do pai e da mãe, e olha dentro dos olhos da mãe ali, e diz assim: mãe, eu te amo. Como fica o coração dessa mãe? Quebrantado, derretido. Acabou de fazer, vamos dizer, uma bagunça lá no quarto, né? A mãe e o pai falou: não faça. Aí a criança vem no colo do pai e da mãe e declara o amor. Irmãos, como que briga, como que, né, cobra depois de uma declaração de amor dessa? O que eu quero dizer, e Deus me fez entender a mesma coisa, quando eu e você, nós somos falhos, e quando nós corremos aos braços dele e declaramos o nosso amor a ele, irmãos, o coração de Deus se derrete quando acha sinceridade, pureza, né? Então, porque tem muita gente que fala assim: mas eu não vou adorar porque eu não estou bem para adorar, não estou em condições para adorar. Começa a dizer: eu te amo, eu te adoro, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Irmãos, o coração de Deus vai ser alcançado. E aí vamos ver o que acontece quando o coração de Deus é alcançado com a adoração. Versículo 26. Nesse versículo aqui, completo de respostas de Deus para a nossa vida, ó. De repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha só, como consequência da verdadeira adoração, olha o que acontece. Vamos por parte aqui, irmãos. Sobreveio um tão grande terremoto. Vamos substituir essa palavra, não mudando o sentido da inspiração. Quando eu e você adora a Deus de verdade, irmãos, no céu, Deus se manifesta de uma forma tão grande, né, que Ele move o céu e a terra para nos abençoar. Veja o que diz mais aí o versículo: os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas. Diga comigo, irmãos, a adoração abre as portas. Existe alguma porta na sua vida que está fechada? Adoração a Deus abre porta. Está com a porta fechada? Vai adorar. Está com uma porta fechada, irmãos? Vai aos pés do Senhor, suplica, glorifica, adore. Olha aqui, todas as portas foram abertas. Você pode crer nessa palavra e receber? Diga comigo: quando eu adoro, Deus abre as portas. Amém? Outra coisa, na parte final aqui,
e foram soltas as prisões de todos que lá estavam. Aqui está falando de libertação, soltura. Estavam presos, aprisionados, seguros, guardados. Mas a adoração provocou o que, igreja? Libertação. Quando nós adoramos, vem como bênção sobre a nossa vida a libertação. Quer ser liberto de algo, irmãos? Ouça a palavra, busque na palavra, ore, mas também cante louvores, adore a Deus. A adoração que eles estavam apresentando a Deus fez com que todas as prisões se abrissem. Foram soltos todas as pessoas que estavam lá presas por causa da adoração. Vamos ver aqui o versículo, pelo menos 3 consequências a adoração trouxe para eles. Por parte, um grande terremoto, vamos dizer, um grande mover de Deus. Amém, igreja? Diga, quando eu adoro, diga assim, Deus se manifesta. Depois, quando eu adoro, o que acontece? As portas se abrem. Eu estou falando da porta, mas você sabe o que o versículo está dizendo, né? Todas as portas. Amém, igreja? E depois, quando eu adoro, é solta as prisões. As pessoas são libertas. Amém. Está aqui, irmãos, 3 exemplos que precisam ser copiados. Modelo de adoração verdadeiro. O de Abacuque, o de Sadraque, Mesaque e Abednego e o de Paulo e Silas. Eu creio que enquanto eu falava, Deus ministrava o seu coração de qual maneira, de qual forma você deve copiar esse modelo para adorar a Deus. Agora, igreja, uma lição que você pode depois ler em casa. Esse tipo de adoração a gente não pode ter. Eu vou só aqui mencionar, depois se você quiser ler, João capítulo 6. João 6 fala da multiplicação dos pães e peixe. Alguém lembra de quantas pessoas tinha naquela multiplicação dos pães e peixe? É bem conhecido, né? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então tinha uma multidão de pessoas ali. E olha só, a Bíblia nos mostra que a atitude daquelas pessoas, irmãos, quando então estava sendo providenciado o alimento, você pode ver depois, eles estavam adorando a Jesus. Eles estavam, irmãos, glorificando a Jesus. No meio da multidão dizia, esse é o profeta que há de vir. Esse é o Senhor, é o Salvador. Havia adoração, irmãos, enquanto então a multidão era alimentada. Já leu essa história de João 6? Enquanto tinha milagre, enquanto tinha, irmãos, pão e peixe, a multidão estava ali perto de Jesus adorando. Aí lembra o que aconteceu no dia seguinte? Lembra da história? No dia seguinte Jesus disse assim, eu não vou dar pão para ninguém. Sabe o que aconteceu, igreja? Foram embora, deixaram Jesus ali. Aquela multidão deixou Jesus. Por que, igreja? A adoração deles, o louvor deles era incondicionado e dependia de ter para ser. Dependia de, vamos dizer, de um milagre para adorar. No dia que Jesus disse, eu não vou fazer milagre, eu não vou dar pão para ninguém, sabe o que eles fizeram? Foram embora, abandonaram Jesus, deixaram de adorar Jesus. Irmãos, Satanás nos dias de hoje tem enganado muita gente. É claro que na proporção diferente, nos aspectos diferentes, mas nesse mesmo caminho. Tem gente que está sendo enganado assim, irmãos. Se eu não tenho, eu não adoro a Deus. Se eu não conquistei, eu não adoro a Deus. Se eu não fiz, eu não adoro a Deus. Isso é mentira de Satanás. Adore, irmão, se tem pão. Adore se não tem pão. Adore se tem milagre. Adore se não tem milagre.
Jesus começou a dizer para aqueles que estavam ali, porque até os discípulos estavam indo embora, porque não tinha pão, não tinha mais milagre, e aí começaram a abandonar, não tinha mais adoração. Aí Jesus disse para os próximos, né? E vocês também querem ir? Lembra o que Pedro disse? Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde iremos se só o Senhor nós adoramos? Irmãos, nós precisamos estar com o coração voltado para a verdadeira adoração. A nossa adoração não pode ser condicionada na dependência de ter. Se eu tenho dinheiro, eu adoro. Se eu tenho saúde, eu adoro. Se eu tenho um casamento bom, eu adoro. Se eu tenho uma família boa, eu adoro. E se não tiver nada disso? Não vai existir adoração na sua vida? Irmãos, batendo nessa tecla desde o início, a minha e a sua adoração não pode ser condicionada, porque o Pai está à procura dos verdadeiros. E quem são os verdadeiros? É aqueles que não precisa ter, mas está ali adorando. É aqueles que, se for para morrer em nome do Senhor, eles morrem, mas morrem adorando. E aí, irmãos, cada um vai fazer a sua análise. Será que nós estamos sendo esses adoradores? Será que estamos sendo esses adoradores de verdade que o Senhor está procurando? Ou estamos sendo adoradores falsos? Adoradores que adoram, né, da maneira que acha que é para adorar? Amém, igreja? Diga comigo assim: Senhor meu Deus, que a partir de hoje eu possa te adorar todos os dias da minha vida de forma incondicional. Diga: a minha adoração a Deus não depende de ter, de conquistar, de possuir ou de realizar. Em nome de Jesus, eu vou adorar a Deus todos os dias da minha vida. Amém. Fique em pé, irmãos. Vamos fazer a oração. Vou terminar essa transmissão. Fique na paz, fique com Deus.